Irmãos, vamos continuar nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, né? Esse documento importante. Como somos uma igreja confessional, esse documento ele faz parte aí da nossa raiz, né? Nossa identidade teológica. Hoje nós vamos seguir para mais um capítulo da confissão, e esse capítulo é o capítulo 5. Ele vai falar da providência de Deus, né? Aquilo que é importante, tendo aprendido sobre as Escrituras. Depois nós vimos sobre Deus, seus decretos, vimos sobre a criação, e tudo isso são fonte da vontade de Deus, fonte dessa vontade soberana do Senhor. Tudo acontece, nós vimos debaixo dessa boa mão e dessa vontade de Deus. Mas nós também precisamos compreender como que tudo acontece, né? Como que as coisas funcionam. E essa matéria da providência, ela vai dar essa explicação, inclusive com relação aos eventos, às vontades, àquilo que acontece, que por vezes nós não compreendemos muito bem. Vamos ler esses dois textos. Neemias, capítulo 9, versículo 6, e depois Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos ler juntos Neemias 9, verso 6. Neemias 9, verso 6, vamos lá, diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, o profeta reconhece aqui tanto a criação de Deus, sendo a origem de Deus, como também o sustento, né? Pois ele vai dizer: tu os preservas a todos com vida. Romanos 8, 28, um texto já bem mais conhecido, e aí por vezes a gente usa ele para nos consolar, né? Esse texto. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que nós sabemos mesmo? E se sabemos, será que nós confiamos? Então, a doutrina da providência, ela tem esse papel, ou esse propósito, né, de nos levar a compreender que o Senhor preserva toda a sua criação. Isso inclui o sustento, né? Isso inclui tudo o que é necessário para que ela funcione. E também o Senhor usa, uma linguagem que a confissão vai utilizar aqui, meios primários e secundários, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ver isso. Hoje eu quero ficar apenas com o primeiro artigo da confissão, que vai falar sobre essa providência de Deus. Qual é o nosso objetivo na aula de hoje, né? A gente sempre é importante nós entendermos o que nós queremos entender dessa passagem ou desse artigo. Primeiro, entender que Deus, de maneira soberana e providencialmente, Ele sustenta e dirige todas as coisas conforme a sua vontade, né? Foi isso que a gente leu aqui, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, o objetivo desse capítulo
da confissão de fé, quando se trata da providência, é nos levar a entender isso. É Deus, de maneira soberana, né? Ele que é o soberano, conhecedor de todas as coisas, onipotente, onisciente. Ele por ser assim, ele de maneira providencial, ele então sustenta, dirige todas as coisas conforme a sua vontade. E a gente vai meditar nessas verdades ao longo do nosso estudo. No último estudo nós meditamos sobre o capítulo 4 da confissão, que trata da doutrina da criação, né? Nós vimos que a origem do mundo e da humanidade, o macho e fêmea, é divina, né? Vem da parte de Deus, tem origem em Deus, né? Deus criou tudo do nada, né? E tudo isso, tanto a criação do mundo quanto a humanidade, visa a manifestação da glória e do poder de Deus. E os teólogos do Westminster definiram pelo menos 3 atributos ali que estão presentes nisso, que é o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. O poder, porque com a sua autoridade, sua palavra, ele deu origem a todas as coisas. A sua sabedoria, cada coisa no seu lugar, o homem na sua atribuição, a mulher na sua, e deu ordens para eles, para que eles possam crescer, multiplicar. E a bondade de Deus, que apesar da queda, o Senhor, ele não deixa a sua criação esquecida, né? Ele está presente, está manifestando em todo o tempo. Um exemplo disso é o que nós estamos ouvindo agora, né? A chuva, né? Isso é fruto da bondade de Deus para a nossa vida. A chuva abençoa a terra, abençoa a nós, o povo de Deus, mas também ela traz um pouco de juízo da parte de Deus em alguns momentos também, né? Tudo isso coopera para os propósitos de Deus serem cumpridos, e Paulo vai dizer que isso é para o nosso bem. No capítulo 5, então, nós vamos ver a doutrina da providência, que Deus, nas suas ações soberanas, governando, sustentando e sendo glorificado por meio da sua criação. Um teólogo puritano, Williams, ele vai fazer um comentário nessa parte inicial da confissão de fé, dizendo o seguinte: a formulação dessa seção da confissão exclui 2 erros. O primeiro deles é o ensino de que as coisas acontecem por acaso. O segundo erro é o ensino de que as coisas acontecem por uma necessidade mecânica ou um destino, né? Porque isso, para os homens que não têm o temor de Deus, não conhecem a Deus, essas 2 coisas estão presentes lá, né? É o acaso, as coisas acontecem de maneira aleatória, né? A sorte, né? Fez acontecer alguma coisa, ou o destino, o destino quis isso, como se fosse uma coisa meio que cega, né? E a gente está caminhando aí perdido, e aconteceu porque era algo que tinha sido destinado, né? E a gente está perdido aí nesse destino. Então, esse comentarista, ele traz à tona essas 2 verdades, que é combatida desses artigos, e eu espero que a gente tenha condições de fazer isso. Veja, o primeiro artigo desse capítulo, que são 7, o primeiro deles, o nosso próximo estudo nós vamos abranger um pouco mais, né? Talvez até os 7 artigos em uma aula só, mas esse primeiro ele é importante a gente tratar com cuidado. Ele vai falar sobre o que é a providência divina, o que significa isso, né? Como nós precisamos entender a providência divina. Não sei se dá para a gente ler juntos, mas você tem aí, recebeu, eu botei no grupo da igreja ontem, um aplicativo que ele é quase que oficial da igreja, é um membro da IPB, eu não lembro agora de qual, técnico aí de informática e tudo. Ele desenvolveu um aplicativo de maneira gratuita. Lá você tem a Bíblia na mesma linguagem que a gente utiliza, você tem
o inário, você tem quase todos os documentos confessionais que nós abraçamos, além dos documentos de Westminster. Então você baixa aí, pode acompanhar. Vamos ler juntos? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, nesse primeiro artigo, os teólogos do Westminster, eles estão dando uma resposta para essa pergunta: o que é a providência? Então, nos lembremos que a Assembleia de Westminster, ela se reuniu porque o avançar dessa cosmovisão reformada, ou dessa doutrina que cada vez mais estava sendo distanciada do catolicismo romano, ela precisava ter uma identidade, precisava ser definido o que eles pensavam a respeito de tais assuntos, que iria distinguir daquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana pensava. Então, conforme diz os teólogos do Westminster, esta é a ação de Deus pela qual Ele sustenta, está aí no finalzinho, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, eles estão definindo e respondendo essa pergunta para a nossa edificação. Então, o que é a providência? Primeiro, a providência é a maneira pela qual Deus dirige o mundo e as suas criaturas. Isso significa que o mundo, ele não está à mercê do acaso, né? Ele nem existe dentro dessa perspectiva bíblica. As coisas acontecerem de maneira sem uma ordem, sem um propósito, ou de maneira aleatória, sem um direcionamento. A providência, essa matéria, e que é, à luz das Escrituras, nós encontramos várias passagens que está aí disponível para a leitura. Nós vamos ler alguns deles. Então, significa que Deus está no controle, Deus está dirigindo, Deus como governante, como a autoridade soberana sobre toda a criação, Ele está dirigindo o mundo e também as criaturas, né? Os homens. Segundo, essa doutrina da providência diz que é a maneira como Deus sustenta o mundo que Ele criou. Nós vamos entender isso à luz de algumas passagens daqui a pouco. Quando Ele diz haja luz e houve luz, de maneira providencial a luz aconteceu e ela foi boa, foi necessária para este mundo que Deus está criando. Quando Ele cria o homem e coloca nele a sua imagem e semelhança, Ele também deu tudo o que é necessário para que esse homem entendesse o mundo que está diante dele, entendesse o seu Deus e tudo o mais. E por isso, segundo nós entendemos aqui à luz desse primeiro artigo, que Deus sustenta não só o mundo, mas Ele também dirige a história e o destino dos homens, né? Nós temos a ideia de que a nossa trajetória, a nossa vida como um todo está sob os cuidados, sob a direção e sobre a mão de Deus, né? Inclusive toda a nossa vida, né? O salmista Davi, ele faz essa expressão e essa declaração no Salmo 139, dizendo que todos os seus dias estão todos escritos e registrados, né?
né? Algo que Deus está acompanhando, né? O caminhar e o andar dos homens e vendo o que fazer depois disso. Cada passo, cada direção, cada evento está acontecendo para que os propósitos de Deus aconteçam. É claro que existem alguns entraves aí que a gente vai entender nos próximos artigos. Nesse primeiro nós estamos só definindo o que é a providência. A providência é a maneira de Deus também governar os eventos e todo o curso da natureza e da humanidade. Nada acontece por acaso e nada está sem um propósito. Tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Terceiro, a providência de Deus, ela se estende a todas as suas criaturas, desde os pássaros que morrem até os reinos que se exaltam e caem. Tudo está debaixo da boa mão do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, fazendo a exposição, e temos visto ali o quanto Deus está presente em toda a narrativa, né? Nós temos os diálogos de Moisés com Arão, Moisés com o povo de Israel, Moisés com Deus, Moisés com Faraó, e aí a gente tem a leve e ligeira interpretação de que Moisés é o protagonista, né? Moisés é o cara ali central. Mas se olharmos com cuidado, nós vamos perceber que é Deus o protagonista. Deus é quem está dirigindo tudo. Deus é quem está deliberando. Deus é quem está dizendo onde Moisés vai encontrar, o que Moisés tem que fazer, quanto tempo ele deveria acionar ou levantar as mãos dos céus ou o cajado para que a praga acontecesse. O que aconteceria com o faraó diante daquelas palavras? Qual seria a resposta? Quando exatamente ele atenderia o chamado? Tudo isso nós vemos ali no livro, até o momento onde Deus, por fim, também liberta o povo e dirige os seus passos até a terra que prometeram. Então, nessa matéria, nós entendemos que ela se estende a todas as suas criaturas, a providência de Deus. Os pensamentos, desejos, palavras e atos dos homens estão também todos debaixo da soberana vontade e providência do Senhor. Ele conhece, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava com os discípulos, e ali havia alguns murmúrios, até mesmo entre os discípulos, Jesus era capaz de saber e provocar ali a reação dos discípulos, seja perguntando ou avaliando as suas ações. Então, nessa matéria nós temos essas três verdades sendo apresentadas para a gente: que Deus dirige o mundo e as suas criaturas, e que ela acontece a fim de dar o sustento para essa criação de Deus, para dirigir a história e o destino dos homens, e Deus faz isso governando, sendo Ele o regente, sendo Ele a autoridade diante da sua criação. O que então nós tiramos como lição ou como ensino? E aí a gente vai entrar em algumas passagens. Primeiro, que Deus criou todas as coisas e também sustenta toda a existência destas coisas. Vamos ver alguns textos? Colossenses capítulo 1, verso 17. Colossenses capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai falar que, falando da pessoa de Cristo, e até com um tom consolador para os colossenses, ele escreve dizendo o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Aqui é a ideia de que tudo está debaixo da sua mão, ou sob os cuidados da mão do Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, Hebreus 1, versículo 3, também é dito algo semelhante. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, mais uma vez,
nós temos aí no texto sagrado Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que trouxe a existência está presente, sustentando também todas as coisas. Atos capítulo 17, verso 28, Lucas vai descrever uma fala do apóstolo Paulo, quando ele vai definir que aquele Deus, aquele altar do Deus desconhecido, na verdade era o Deus único que existe. E aí ele diz no verso 28 de Atos 17: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós vivemos, nos movemos e existimos por causa dessa obra da graça de Deus, fruto da sua providência. Vamos lá para os Salmos, 3 textos no Salmo 36, verso 6. Salmo 36, verso 6 diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. No Salmo 63, verso 8, outra verdade também está sendo dita ali: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. De onde os salmistas tiraram essa verdade, né? Que está sendo cantada ou que está sendo orada aqui. É essa percepção providencial de Deus para tudo mais que acontece. No Salmo 66, verso 8 ao verso 9, um salmo conhecido nosso daqui, quando a gente lê bastante na liturgia, diz: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, mostrando esse cuidado de Deus para com o seu povo. Então, Deus que criou todas as coisas também sustenta a existência de toda a sua criação. Então não é algo que nós falamos na esperança de que Deus faça alguma coisa por nós. Ele está fazendo, né? Ele está com o seu povo sustentando, guiando, preservando e tudo o mais. Muitas coisas vão acontecer que nós não compreendemos bem, né? Como diz o próprio Senhor Deus ao povo de Israel, o que está diante de nós, que foi revelado, é para a nossa compreensão. O que está aqui é para o nosso ensino, para a nossa instrução, mas nem tudo está aqui, né? Deus não deixou tudo a respeito dele, a respeito da forma como ele age, mas aquilo que é necessário para compreendermos em Deus como sendo o nosso Salvador, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a nossa preservação até a consumação de tudo, por meio do Santo Espírito dele, tudo isso está expresso nas Escrituras. Então, nós, como povo de Deus, diante dessa matéria, devemos crer, devemos compreender e abraçar e viver como tal, né? Para que nas horas das dores, da dificuldade, do desespero, das incertezas, né? Seja em todas as áreas, nos relacionamentos, no trabalho, na política, né? No governo, a gente olha o cenário e se desespera por vezes, né? Tudo mais, tudo isso nós devemos ver ainda Deus tendo o controle de tudo. Então, a confissão também ensina que ele exerce o total controle sobre essa sua criação de maneira providencial. Segundo, que esse controle abrange todas as criaturas e suas ações, bem como os eventos do mundo natural. Nada escapa dos olhos do Senhor. Ele está preservando, cuidando, dirigindo, governando e está vendo também, né? Provérbios capítulo 15, verso 3.
Abra aí sua Bíblia, inclusive grifa esse texto. Escreva aí no seu caderno, guarde aí num lugar fácil, para que você possa sempre ter esse cuidado em saber. Olha o que diz o texto: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, também diz algo semelhante. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Nós temos esse texto importante, porque também descreve o Senhor vendo até as injustiças, as maldades dos homens sendo feitas, está diante dos olhos do Senhor, não passa despercebido, Salmo 145. Esses textos estão aí na tela, meus irmãos anotarem. Verso 14 ao 16. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Então o Senhor dirige a história e o destino dos homens, governa os eventos e todo o curso da natureza humana. Os homens, os maus e os bons estão diante dos olhos do Senhor, e Ele está também atento, Em terceiro lugar, a providência. Essa matéria da providência também vai descrever algo muito importante, que talvez venha a nos fazer compreender melhor as coisas que como Deus faz, Esse controle, ou esse cuidado, esse sustento de Deus e a sua providência para fazer com que tudo aconteça conforme o conselho da sua vontade, como nós temos Efésios capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo fazendo essa declaração. Isso acontece também visando um propósito, que é a manifestação da glória de Deus. Porque quando o Senhor termina a sua criação e viu que tudo era muito bom, é bom porque estava de acordo com os seus propósitos. Ele é o autor e Ele é aquele que está contemplando a sua criação e tendo essa percepção maravilhosa. Ele é glorificado com isso também, mesmo com as ações dos maus nas suas inclinações. Não significa que os propósitos do Senhor se perdeu e que Deus precisa refazer a história, precisa reconstruir tudo. Mesmo nesses momentos, tudo tem um fim, que é a manifestação da glória de Deus. O controle absoluto de Deus resulta na execução do seu plano divinamente estabelecido e seguindo um propósito também pré-estabelecido por Deus, que é a sua própria glória. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, o verso 10 e o verso 11. Verso 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Aí o verso 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 9.
versículo, inclusive é o texto que nós vamos meditar hoje à noite. O versículo 14 e o versículo 15 diz: por esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, aqui nós já temos uma ideia de por que o Senhor está manifestando essas pragas ali no Egito. Aí o verso 15 diz algo interessante: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Então o Senhor está mostrando aqui que existe um fim, existe um propósito nas pragas, e esse propósito inclui a existência até dos maus lá, a permanência deles. O que eles estão fazendo, embora responsáveis pelas suas ações, embora o seu próprio coração que está inclinado para isso, o Senhor está no controle e faz uso disso também para cumprir os seus propósitos. Porque, como ele mesmo vai dizer aqui, ele poderia muito bem fazer isso de outra forma. Ele tem poder para isso. Haveria outros meios. Se com a vara de Moisés ali, o cajado, ele está realizando estas coisas, ele poderia muito bem, com esse mesmo cajado ou com qualquer outra maneira, já ter liberto o povo. Mas existe um propósito, existe um fim. E o que os teólogos Westminster vão descrever para a gente, esse fim inclui a manifestação da glória de Deus. Por isso ele diz que o Senhor faz isso de maneira livre e imutável, mediante o conselho de sua própria vontade. Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria. Esses atributos manifestos aí, eles vão aparecer várias vezes quando vai descrever esse Deus e o seu poder, a sua ação. Poder, sabedoria, a bondade, a misericórdia e também a justiça de Deus estão sempre presentes quando se trata da sua manifestação providencial e gloriosa da parte de Deus. O que a gente aprende aqui nesse primeiro artigo? Como eu disse, eu quero hoje se manter só nessa primeira sessão, para abrir para os próximos artigos, né? Eu vou citar aqui mais uma vez esse teólogo puritano Williams. Ele diz que, em resumo, porque Deus controla o universo, uma suposta interferência do acaso é descartada. E porque é Deus quem controla o universo, uma suposta intervenção do destino também é descartada. Essa é a primeira coisa que a gente tem aqui, e que eu abri na introdução, falando do acaso e do destino. Mais uma vez eu trago aqui: não é o acaso e o destino que ninguém tem o controle dele, que ninguém está por trás. Tudo isso é descartado, tendo em vista a compreensão que nós temos dessa obra providencial de Deus, conforme o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é isso. Então, tudo que acontece no mundo e entre os homens, os olhos de Deus estão contemplando, e a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua onisciência, todo o ser de Deus, todos os seus atributos estão envolvidos para que tudo siga de acordo com o propósito da sua vontade. Nós vamos ver em um outro artigo aqui desse capítulo que existe um lugar para as ações dos homens, para a responsabilidade recair sobre a vida deles. Existe um lugar e a gente vai ver isso aqui. Mas o momento é entendermos que o acaso e o destino precisam ser descartados da mente dos homens, da mente do povo de Deus. Isso significa que nós não vivemos por sorte, né?
Nós não devemos ter nenhum envolvimento com nada que tenha algum indício de algo que possa ser entendido como sorte. Por exemplo, nós não jogamos, nada que envolva a sorte, porque nós não cremos nela. Nós não cremos na vontade providencial de Deus, Nós não tiramos o nosso dinheiro de jogo apostado, de sorte na loteria, Houve um tempo, eu não sei se ainda existe, mas houve um tempo onde você chegava na casa das pessoas e você encontrava ali, perto da televisão ali, os carnês, do baú, da telecena, já pertinho ali para acompanhar, e os crentes também, tendo esse tipo de prática, raspadinha. Essas coisas, elas não devem ser uma prática nossa, porque nos coloca em descrédito quanto ao nosso Deus, que tudo governa e que tudo faz e que tudo coopera para o nosso bem. Se existe um meio de como sustentar nossas vidas neste mundo, é um meio legítimo que vem da parte de Deus, que é o trabalho, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que estava lá, pararam de trabalhar porque disseram para eles que a vinda do Senhor estava próxima e eles não queriam mais se envolver com este mundo. E ele diz em alto bom tom: se você não quer trabalhar, então não coma, porque foi assim que o Senhor deu para a provisão para o seu povo. Nós não agimos por sorte, não cremos em horóscopos, não fazemos jogo de carta, não fazemos leitura de mão. Esse sinal aqui não significa nada para nós, porque tem crente que diz: olha, aqui o M é não sei o que e tal. Nós não temos nada disso, nós não temos nenhum símbolo que traga alguma sorte para nós, se tiver conosco, um chaveirinho especial, um amuleto, nada destas coisas, porque nós cremos única e exclusivamente na provisão do nosso Deus, inclusive para a nossa salvação. Nós não cremos que se eu fizer tal e tal coisa eu serei salvo, a não ser que o próprio Deus manifeste no meu coração a fé suficiente para que eu confesse o nome dele, para que os meus olhos sejam abertos e contemple a maravilhosa graça do Senhor, e então responda ao seu chamado eficaz. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus faz isso de maneira a agir providencialmente, sustentar o mundo e dirigir e governar os homens, de maneira que nós não sabemos explicar de maneira plena, Nós não temos como explicar tudo isso. Não pense que nós vamos ter todas as respostas aqui. Com frequência nós não entendemos as razões pelas quais determinadas coisas acontecem em nossa vida ou na vida de outros. Nós não entendemos, Algumas coisas acontecem, foge do nosso controle, do nosso entendimento, e você vai para a Bíblia e você não vai encontrar essa resposta lá. Você não vai encontrar as respostas ali. Algumas coisas, é claro, nós podemos inferir das Escrituras do que está ali, mas outras não, Quarta-feira eu fui chamado para ministrar num velório lá em Canaã dos Carajás, Eu estou com medo dessas coisas, que o povo está me chamando para fazer velório. Me chama para um casamento, me chama para outras festas, Mas faz parte das nossas atribuições. O reverendo Fábio estava de férias, está de férias na Bahia, e a gente foi ali atender, E ali a gente pôde ver uma família que, embora a angústia, a dor e a tristeza que estava tomando conta dos sentimentos da nossa natureza, que fazem parte, nós choramos, nós lamentamos, nós sentimos dores e angústias terríveis, O Salmo 16, se não me falha a memória, é um salmo angustiante. O salmista está expressando ali de maneira muito angustiante. Ou é o 16 ou 116, onde ele fala da dor que ele está sentindo, e alguns comentaristas vão dizer até um tom depressivo. Estas coisas acontecem, e lá
no velório eu pude ver uma família que, apesar do choro, apesar de tudo, estava certo de que Deus estava fazendo a sua vontade, né? Uma criança que prematuramente nasceu e que teve complicações, precisou ir para a UTI, pegou uma infecção hospitalar e isso se estendeu, precisou de uma cirurgia e infelizmente não resistiu. Como explicar isso? Como ver isso diante de um Deus soberano, de um Deus poderoso, né? Para usar a linguagem que muitos ateus vão utilizar, como entender isso diante de um Deus de amor, né? Aí a justiça, a soberana e a providência de Deus traz um certo consolo para nós. Deus quis assim, e de alguma forma assim era melhor, para o nosso bem, né? Lá como essa criança que eu falei, são gêmeos, né? Os dois foram para a UTI, um acabou avançando aí numa infecção hospitalar e veio a óbito. O segundo permaneceu na UTI, a gente orando, e a gente recebeu a notícia no dia seguinte que já tinha recebido alta e que já estava melhor. Dentro do caos, o Senhor também manifestando a sua misericórdia. Mas tem muita coisa que nós não vamos entender, meus irmãos. Isso acontece porque Deus não deixou tudo do seu modo de agir, da sua maneira de trabalhar muito claro para nós. Deus não nos revelou os caminhos de sua providência. O que sabemos é só o que Ele revelou para a nossa edificação. O que nós encontramos nas Escrituras, seja de maneira direta ou indireta, na nossa inferência, está ali para a nossa edificação, é útil para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça, para a nossa correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É palavra de Deus para nós. Mas nem tudo nós encontraremos lá, né? Eu citei agora há pouco, Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, tem coisas que só o Senhor sabe, né? A gente lamenta, a gente chora em alguns momentos, mas o Senhor é quem sabe exatamente qual é o fim disso. Talvez em algum momento, anos depois ou dias depois, de repente a gente encontre aí uma resposta, a gente consiga compreender o porquê daquelas coisas, né? E louve o nome do Senhor, né? Eu já contei duas histórias aqui, eu vou contar as duas de novo para você guardar. A primeira é de um jovem que queria ser missionário, só que ele não queria ser missionário na cidade dele, ele queria ser missionário num lugar onde ninguém foi. Ele estava impulsionado e foi na igreja, conversou com a liderança abençoou ele, e descobriram aí que havia aí uns povos aí que no meio do mato, que o homem branco não chegou lá, e conseguiram tudo, fizeram a vaquinha lá missionária e abençoaram a vida dele, e ele estava se preparando. Nesse meio tempo, sofreu um acidente lá terrível, foi para o hospital e aí teve que amputar uma das pernas dele. Isso deixou ele abatido, né? Poxa, eu estou me preparando para a obra missionária, como é que o Senhor faz isso comigo? E alguém chegou lá para ele e disse: olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essas palavras não entravam na sua mente, ele não compreendia, mas ele resolveu abraçar, resolveu guardar e não desistiu de ir, né? Buscou outros meios para poder fazer isso e conseguiram lá uma prótese, né? Uma perna lá para que ele pudesse ter a sua locomoção. Passou algum tempo de recuperação e mais uma vez procurou a igreja perguntou: quer ir mesmo? Foi. Lá pelas tantas, na viagem,
o veículo só podia até um lugar, o restante era a pé. Quem estava com ele só tinha coragem de ir até certo ponto, o restante ele não podia ir, e aí era por conta dele, e ele foi orando, seguindo só a instrução que deram para ele, até que chega lá, quando ele se vê, ele está no meio da tribo, e a tribo vê ele ali, estranha para o momento, aí logo amarra ele, já leva ele para um lugar e faz todo um ritual lá. Aí ele descobre que a tribo era canibal, comia pessoas, né? E nessa preparação, ele lá orando e clamando e chorando: Senhor, por que isso tudo, aquilo vai. Até que um olhou lá, viu aquela agonia toda: rapaz, prova um pedaço desse indivíduo aí, que eu acho que esse cara aí não vai ser bom não vai descer bem não, tá gemendo demais. E aí arrancaram um pedaço lá e mastigaram, aquela coisa borracha velha. Não presta não, deixa esse cara vivo. E ele vivo pôde pregar o evangelho ali e descobriu por que o Senhor permitiu aquele acidente dele, né? Aquela perna de borracha salvou a vida dele e ele pôde anunciar o evangelho àquela tribo, né? Essa é uma história real, viu, meus irmãos? Tá lá tem um site de missões, não fugiu o nome agora, depois vou mudar para os irmãos, e que conta ele mesmo descrevendo a história de como foi levado o evangelho. Inclusive a tribo, de tanto ele falar de Jesus e as suas atitudes ali, a tribo chegou a pensar que ele era esse Jesus lá no meio do povo, né? Mas enfim, veja, pela graça de Deus ele pôde compreender, né, a resposta, mas às vezes a gente não tem. A segunda história aconteceu já na minha família, né? O pai de uma parente minha próxima, que não tem relação direta comigo, mas ela sim, adoeceu nessa época do Covid e teve complicações, foi para UTI, e ela pediu oração para a família lá, né? Quase a gente não tinha contato, de repente achou o nosso contato, pediu oração, pedindo que o Senhor curasse, libertasse, tirasse ele desse coma induzido, né, que fizeram lá. E eu disse lá que eu iria orar para que a vontade de Deus fosse feita. Ele não resistiu, veio a óbito. Passou alguns dias, ela mandou uma mensagem para mim: cadê o Deus que não curou o meu pai? Cadê esse Deus? Faltou mais oração? Eu fiz alguma coisa que Deus está me punindo agora? E eu disse para ela o seguinte: olha, nem tudo nós vamos ter resposta, nem tudo nós vamos compreender. Cabe a gente orar ao Senhor. Sim, o Senhor me ajuda a pelo menos ter paz diante de tudo isso e confiar em Ti, na certeza de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? E eu disse a ela que o Senhor curou, né? Não como ela queria, trazer de volta a vida e voltar para a sua vida, mas o Senhor curou. Ele já desfruta de mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, já está na presença do Senhor Deus, né? Então, as coisas acontecem e nem tudo conforme nós queremos, mas acontece tudo conforme a vontade de Deus. E se amamos a Deus, nós iremos descansar nisso. E é isso que eu termino dizendo. Diante de tudo que o Senhor nos revelou nas Escrituras, os princípios gerais pelos quais Ele governa o mundo, as criaturas, a palavra de Deus para a nossa edificação, as instruções que o Senhor nos dá para como nós devemos viver e agir, tudo está aqui para a nossa edificação, para o nosso usufruto. Diante de tudo isso, nós devemos confiar em Deus, pela fé em suas obras e por ser o soberano, e nós devemos confiar em Deus. Nós confiamos por quê? Porque Ele é que é sábio, nós não. Até para sermos sábios nós temos que orar e pedir ao Senhor, né? Tiago vai dizer: se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Nós devemos confiar que Ele é sábio, porque não faz nada tolo,
faz nada sem um propósito, sem um destino, sem algo previamente estabelecido, né? Devemos confiar porque Ele é justo, Ele não faz nada errado, né? Tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade, com seus propósitos, para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo quando nós vemos as coisas agindo errado, não é porque Deus errou, né? Deus não escreve certo por linhas tortas, né? Deus, Ele não é esse que tarda, mas não falha. Não, Deus vem na hora certa. Deus, inclusive, está presente, Ele está agindo. Até mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, está agindo em favor do seu povo. Devemos confiar em Deus porque Ele é onisciente e imutável, faz tudo conforme a sua vontade, e Ele não muda, né? O que Ele planejou se cumpre. O que aconteceu de promessa diante da queda dos homens em Gênesis 3,15 vai se cumprir na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para a nossa salvação, para a nossa restauração. A maior de todas as providências de Deus, inclusive, é o seu Filho Jesus Cristo, o único caminho e a verdade e a vida, de maneira que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, como nós iríamos chegar a Deus? Como nós teríamos a salvação das nossas vidas? De que maneira nós encontraríamos a luz divina mais uma vez, senão de maneira providencial da parte de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo? E Deus sabia, na sua soberana vontade, que um anjo não poderia fazer isso. Um anjo aparecendo e falando não seria suficiente. Era necessário que o próprio Filho de Deus estivesse entre os homens, habitasse no meio do seu povo, estivesse com ele, sentindo, estando ali para sentir a dor, para se compadecer com aqueles que haviam necessidade, para nos representar diante de Deus, para interceder ao Pai em nosso favor como o sacerdote perfeito, para trazer a palavra de Deus, o Pai, para as nossas vidas, sendo Ele um profeta da parte de Deus, e para dirigir os nossos passos com poder e autoridade, sendo o nosso governante, o cabeça da igreja, governando nossas vidas, nos dando a direção. Jesus Cristo, Ele veio de maneira providencial para cumprir todas estas coisas, e isso deve nos fazer descansar na presença do Senhor. Deus faz tudo isso em todas as coisas para a sua própria glória. Qual é a resposta que nós damos a Deus diante da sua obra? Glorificamos a Ele, nós confiamos e glorificamos o seu santo nome. Podemos nós não perceber as ações de Deus a princípio, nem sempre nós vamos ver, né? Mas esse é o alvo final de Deus, a sua própria glória, né? Romanos 11:36, o apóstolo Paulo fala: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Então, que o Senhor, de alguma forma, a consolar nossas vidas, nos ensine nessa manhã a confiarmos nele, a esperarmos nele e a descansar no Senhor. Não é um descanso irresponsável, né? Deixa a coisa acontecer, não é isso, né? É assim que os homens pensam quando se trata do destino. E também não é um descansar para tentarmos costurar aqui, achando que Deus, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui porque eu acho que Deus não está vendo aqui e eu estou vendo e eu sei o que tem que fazer, como se a sorte, né, ou se nós pudéssemos interferir em alguma coisa nesse sentido. É descansar em Deus e confiar, cumprindo a sua vontade, fazendo cumprir os seus propósitos para as nossas vidas, como filhos de Deus, como maridos e esposas que o Senhor nos coloca nesse mandato social, como trabalhadores no mandato para ter o nosso sustento e reger este mundo, como mordomos de Deus, como adoradores dele, servindo e adorando ao Senhor, e como aqueles chamados
meio da pregação para a salvação, como eleitos de Deus para a glória do Senhor. É assim que nós devemos fazer cumprir a vontade do Senhor. O descansar do crente é desta forma, vivendo para a glória de Deus, né? Não é de braços cruzados, não é esperando alguma coisa acontecer, ou o irmão 6 horas, né? Todo mundo ora por mim e eu não. É nós vivendo e agindo para fazer a vontade do Senhor. A vida cristã, ela é uma vida dinâmica, que nos coloca em um relacionamento, em uma atitude que louva ao Senhor.